Olá pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aqui no canal e eu queria conversar um pouco hoje, um assunto que eu já venho trabalhando internamente há algum tempo, com relação a uma pergunta. Será que nós tomamos decisões racionais? Será que nós somos realmente racionais quando vamos decidir alguma coisa, como quando temos que tomar uma decisão relacionada a algum assunto, alguma área que afeta a nossa vida, ou uma decisão importante muitas vezes? Ah, por muitas vezes nós achamos que as nossas decisões elas são racionais, elas tendem a você tentar medir as consequências, mas estudos na neurociência têm provado que as nossas decisões têm uma carga emocional e que muitas vezes elas não são tão racionais quanto nós desejamos. Nós, seres humanos, não somos tão racionais quanto nós pensamos ou quanto nós desejaríamos ser racionais. Então, é importante nós sempre levarmos em conta estas questões quando vamos tomar uma decisão. Decisões, elas devem ser bem pensadas, bem ponderadas, as suas consequências, os seus riscos, os seus benefícios. E eu, nos últimos tempos, tenho procurado tomar as decisões mais racionais possíveis, né? Sabendo que existe sempre um conteúdo irracional, um conteúdo emocional que está presente nas nossas reflexões quando tentamos tomar uma decisão. Eu, sabendo disso, levo em consideração e procuro sempre ponderar e refletir e voltar à questão na tentativa de tomar uma decisão, pelo menos, se não totalmente racional, o mais racional possível. Então, o que que eu faço? Né? É muito importante você ter um método para tomar essas decisões, principalmente aquelas que vão afetar bastante a sua vida, vão afetar o seu dia a dia, vão afetar uma série de questões que terão um reflexo talvez a curto, a médio prazo ou até a longo prazo. Então eu procuro levantar, fazer uma tabela, eu estruturei uma pequena tabela onde eu escrevo ali qual é a decisão que eu tenho que tomar, qual é o assunto e tento elencar os pontos positivos e os pontos negativos dessa decisão, de acordo com alguns critérios meus. Claro que esses critérios também devem ser levados em conta, eles também são frutos de uma decisão sua. O que eu vou levar em conta, qual o peso que eu vou dar para certos critérios naquelas decisões que eu vou tomar. Então, é uma ferramenta que me ajuda a tentar deixar algumas decisões mais racionais possíveis. E aí eu coloco essas características, esses elementos que vão me ajudar a tomar decisão, né? A questão do tempo empregado, a questão do retorno, a questão uma série de questões que eu coloco, e aí eu acho que cada um tem que entender quais são os aspectos que você quer que nas suas decisões tenham relevância, e eu coloco uma pontuação, não muito extensa, eu coloco lá de 2 a -2, então eu vou elencando os fatores positivos e negativos e depois eu pontuo de acordo. E aqui é um pouco subjetivo, por isso que eu não deixei muito ampla essa janela de pontuação, justamente para eu não criar assim uma distorção muito grande numa pontuação final. Então eu coloco lá, por exemplo, requer isso aqui vai competir com uma outra atividade que eu tenho. Ele pode entrar dentro do tempo de uma outra atividade. Então, eu já sei que isso terá uma pontuação negativa. Então, eu acho que essa possibilidade vai acarretar talvez um impacto em outra atividade, menos tempo de descanso. Então, eu coloco, vamos supor, -1. Então, outra característica, isso aqui é importante para o meu desenvolvimento acadêmico.
Então tem uma pontuação 2 positivo. E aí, no final, você chega a um valor que deve ajudá-lo também a orientar. É claro que eu não tomo assim, não, chegou no valor X, é aquilo e pronto. Não, isso é uma ferramenta que me ajuda a tomar a decisão, né? Por quê? Porque eu consigo deixar a minha decisão um pouco mais palpável. Eu consigo refletir na minha decisão. Porque uma das características muito negativas da tomada de decisão é você tomar uma decisão no momento, imediatamente. Ou seja, você já responde àquela questão que você tem que decidir sem passar por um processo de reflexão, sem avaliar as suas possibilidades, sem você refletir sobre as consequências daquela decisão que você tem que tomar. Então, eu fiz isso com várias questões da minha vida, inclusive, no momento que eu estava com muito material que eu estava lendo, eu parei e disse, não, eu não vou conseguir dar conta dessa leitura. Então, esse é um exemplo bem simples, mas para entender um pouco como que funciona. Aí eu analisei cada livro que eu estava lendo, quais das características desse livro iriam contribuir para alguma questão do meu trabalho, das minhas atividades, ou seja, o que aquela leitura, nesse momento que eu estava, iria me ajudar. Por quê? Porque eu precisava delimitar uma quantidade de material para ler. Eu tenho leituras recreativas e tenho leituras técnicas. E dentro dessas leituras eu precisava fazer uma seleção. Então, eu desbastei a partir disso. Veja, haviam livros ali que eu queria muito ler. Esse livro, puxa vida, eu quero terminar de ler. Mas quando eu coloquei racionalmente a necessidade de eu lê-lo nesse momento e a possibilidade que implicaria em eu não ler outro livro, a pontuação dele caiu e eu entendi aí o mais racionalmente possível de que essa leitura eu teria que deixar postergar, porque ela iria impactar em outros materiais que eu estava lendo, em outras atividades que eu estava fazendo. Então, com dor no coração, porque eu queria ler aquele material, eu parei com ele, né? Deixei lá porque eu sabia que isso aqui iria, de uma certa maneira, impactar nas minhas atividades, naquilo que eu tinha programado. Então, essa metodologia, ela ajuda a você refletir sobre as decisões que você tem que tomar. Mas é muito importante também, um outro aspecto, que eu pretendo falar em outro vídeo, é você procurar entender o que você quer também, né, do seu momento de vida, o que você está planejando, o que é importante para você, o que você valoriza, qual é o momento que você está, se aquilo que você está decidindo, ele vai contribuir para alguma das outras áreas de planejamento sua. Então, eu já falei sobre a importância do planejamento aqui, e essa ferramenta de auxílio na tomada de decisão, ela deve estar ligada com esse planejamento que você realiza. Então, essa ferramenta de tomada de decisão, ela pretende ser um aliado no seu macro planejamento do seu ano. Então, eu tenho um planejamento, alguns objetivos, algumas metas financeiras, acadêmicas, pessoais, as metas que você elenca. Tenho isso dividido ali mensalmente, semestralmente, acompanho. E essa ferramenta de tomada de decisão, ela está, obviamente, deve estar alinhada com o meu macro planejamento. Então, se eu tenho alguma decisão de alguma questão que eu tenho que me posicionar, eu vou me posicionar a partir do entendimento desse macro planejamento e do que essa atividade vai afetar positivamente ou negativamente esse macro planejamento, né? Então, é uma forma de nós tentarmos tomarmos decisões um pouco mais centradas na realidade, tá? Tem me ajudado bastante, junto com uma percepção melhor das minhas fragilidades, de algumas dificuldades que eu tenho,
Então, essa ferramenta, inclusive, me ajuda nisso, em entender meus problemas, minhas fragilidades e direcionar um pouco melhor as decisões visando um objetivo maior. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, deixa aí a sua questão, o que você pensa sobre esse assunto, se você tem alguma forma de tomar decisão, alguma ferramenta, se você usa isso, ou se você é muito intempestivo na hora de tomar decisão. Eu era bastante problemático em algumas decisões que eu tomava, e isso me afetava bastante, me afetou muito. Então, por isso, eu sigo hoje uma metodologia que eu elaborei, adaptando-a para mim. Ok? Então, é isso por enquanto. Deixe a sua opinião aí e até o próximo vídeo. Um abraço!